Glória a Deus. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Lucas capítulo 5. Hoje nós vamos ler o verso de número 4. Lucas capítulo de número 5. Nós vamos ler o verso de número 4. Nós estamos analisando o capítulo 5 de Lucas, especificamente os versos de 1 a 11. E nós estamos tratando do assunto, a importância da profundidade no reino de Deus. E dentro desse tema, estamos trabalhando subtemas que eu gostaria de abordar rapidamente aqui, para a gente poder alinhar os pensamentos. E então iremos para a última mensagem desta série, que trata sobre a importância da profundidade no reino de Deus. Amém? Amém? Lucas capítulo de número 5, verso de número 4. Nós vamos ler a Nova Tradução Linguagem de hoje, como a gente está vendo lendo. Desacostumou, né? Lucas capítulo de número 5, verso 4 diz assim: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Repita isso comigo: bem fundo. Bem fundo. Então você e seus companheiros, disse Jesus, joguem as redes para pescar. Feche os teus olhos, Pai. Nesse momento nós dependemos do Teu Espírito Santo, porque este Espírito Santo é quem ministra todas as coisas em nossa vida. É este Espírito Santo que nos dá palavras de sabedoria. É este Espírito Santo que está nessa terra, dentro de cada um de nós, e Ele é capaz de nos revelar as Escrituras, porque diz a Tua própria palavra que toda a Escritura é inspirada. Portanto, nesse momento eu te peço que o Senhor fale conosco, e mais uma vez que eu diminua e o Senhor cresça, e que mais uma vez e apenas o nome do Senhor seja glorificado. E meu sincero desejo, Deus, é que o Teu povo, a Tua igreja, ela entre em uma relação de profundidade contigo, em uma relação de profundidade com aquilo que eles foram chamados para viver e fazer. E acreditamos, Deus, que assim como está escrito na Tua palavra, nós então teremos grandes e favoráveis resultados para a nossa vida. Portanto, mais uma vez eu te peço, fala Tu conosco, é o que nós clamamos, pedimos nesta hora, Pai Santo, o poder do nome do Rei Jesus Cristo, e você diz amém. Amém. Há 2 domingos atrás a gente vem tratando desse assunto, como eu já disse, a importância da profundidade no reino de Deus, e ao longo desse tempo nós tratamos alguns subtemas que estão ligados ao tema principal, que é a importância da profundidade no reino de Deus. O primeiro tema que nós tratamos foi que tipo de pessoas Deus chama para uma vida de profundidade. Que tipo de pessoas Deus chama para ir ao lugar profundo, a um chamado a aprofundar-se, seja na sua relação com Deus, seja na sua relação com a sua família, na sua relação com a igreja, na sua relação com o seu chamado, na sua relação consigo mesmo. Que tipo de pessoa Deus chama para aprofundar-se ou para viver uma vida de profundidade? E nesse primeiro sermão nós aprendemos sobre esses tipos de pessoas. Primeiro, falamos que são aquelas pessoas que passaram por frustrações, que passaram por percas, mas essas pessoas também
começaram imediatamente a dar sinais para Deus de que elas não queriam ficar no lugar do fracasso e da frustração. E dissemos aqui há 2 domingos atrás que existem pessoas que nunca saem desse lugar, porque elas vivem falando desse lugar. Porque se eu não tivesse casado, se eu tivesse me formado, se eu tivesse, elas ficam lá nesse lugar, curtindo este lugar, falando deste lugar, sem perceber que cada dia que passa, a única coisa que aconteceu do dia da tua frustração até o presente momento foi que o tempo passou, mas você não dá sinais para Deus de que você precisa sair deste lugar. E nós vimos no texto que os discípulos que passaram uma noite inteira pescando, imediatamente eles estavam arrumando as redes, e arrumar as redes era dizer para o Senhor, obrigado querida, era dizer para o Senhor, estamos prontos para tentar de novo. O segundo tipo de pessoas é aqueles que passaram por essa frustração, viveram isso, mas também entenderam que eles precisavam sair do lugar da frustração e ir para um lugar mais profundo. E isso significava, literalmente, deixar tudo para trás, no sentido de parar de falar das frustrações, parar de falar das percas, parar de falar das coisas que não aconteceram na vida e começar a entender que o que estava na vida dessas pessoas está adiante delas e não naquilo que ficou para trás. Há muitas pessoas que estão com suas vidas ancoradas no passado, no dia e no tempo de suas frustrações. E Deus está chamando essas pessoas. Beleza, você já me deu um sinal de que você não quer ficar aí. Agora saia deste lugar. E nós vimos isso quando Jesus diz aos discípulos, primeiramente para afastar o barco da margem. Ele não mandou imediatamente ir para o fundo. Ele disse, sai da superfície e vem para cá. E o terceiro tipo de pessoas que nós falamos naquele dia foi aquelas pessoas que respondem imediatamente o chamado de Deus de ir ao lugar profundo. Porque tem gente que protela. Ela entende que ela precisa se aprofundar, ela precisa ter mais intimidade, ela precisa se aplicar mais. E Deus chama, mas ela não vai. Ela não está mais no lugar da frustração, ela já saiu desse lugar, mas não aceita o convite de Jesus de se aprofundar, de entrar mais fundo naquilo que Deus tem para a sua vida. Conhecimento, o papel que você foi chamado para viver dentro da sua casa, como marido, como esposo, como filho, como pai, na sua profissão, qualquer área da vida. Nós entendemos que Jesus nos chama para a profundidade. E nesse tempo também Deus nos deu uma frase que eu achei muito importante. Algumas pessoas anotaram e colocaram seus stories ao longo da semana. E a frase foi: tudo aquilo que precisamos está em um nível de profundidade que nós ainda não atingimos. Quantos lembram dessa frase? Repete ela comigo: tudo aquilo que precisamos está em um nível profundo que nós ainda não atingimos. Isso existe. Tudo que eu e você precisa está em um nível profundo que nós ainda não atingimos. Depois nós começamos a falar sobre o segundo subtema dessas mensagens, agora falando sobre os resultados do lugar profundo. E nós falamos naquele dia, domingo passado, que tanto na vida quanto no reino, a profundidade pode determinar os resultados. A profundidade pode determinar os resultados. O quanto você se aprofunda em conhecimento, seja na sua vida profissional, na sua relação com Deus, no seu matrimônio, na criação dos filhos. Quanto mais você se aprofunda na administração dos seus negócios, quanto mais você se aprofunda no seu chamado ministerial, quanto mais você se aprofunda naquilo que Deus tem para a sua vida, isso determina os resultados daquilo que você faz. E nesse dia, na semana passada, nós estávamos falando, com base nessa frase, que tanto na vida quanto no reino a profundidade determina os resultados. Nós estávamos falando sobre o que muda quando a gente entra
em uma relação profunda. Quando a gente decide se aprofundar naquilo que Deus tem para nós, quando decidimos nos aprofundar naquilo que nós queremos da vida, quando decidimos nos aprofundar naquilo que nós queremos ser de Deus para a nossa vida. O que falamos na semana passada, o que muda? Primeiro, que muda a nossa capacidade de obedecer, a nossa capacidade de responder à direção de Deus. Quando você está num lugar profundo, toda a ordem de Deus para a sua vida é priorizada. No lugar profundo, Jesus falou para Simão: joga as redes do outro lado. Ele falou: nós passamos a noite inteira pescando, mas segundo a tua palavra nós vamos lançar as redes. No lugar profundo, a resposta à direção, a resposta à instrução é imediata. Em qualquer relação de superficialidade, toda instrução é apenas uma opinião. Em uma relação de profundidade, toda instrução é uma direção imediata. No lugar profundo a gente obedece a Deus. Aprendemos também que no lugar profundo muda os nossos resultados pessoais e coletivos. A pescaria que aqueles homens tiveram, sem ser na profundidade, trouxeram resultados catastróficos. E aqui surgiu na ministração uma frase que eu também achei muito importante, algumas pessoas acabaram postando: fazer a coisa certa, do jeito certo, na profundidade errada, torna o resultado errado sempre. Tem gente que está fazendo a coisa certa, do jeito certo, mas na profundidade errada e não tem resultados. Quando Jesus levou esses homens para lá, Ele mandou eles lançarem as redes. A Bíblia diz que as redes estavam se arrebentando, e eles foram extremamente beneficiados, mas apenas eles? Não. Nós vimos lá que eles chamaram outro barco para vir, e os dois barcos estavam quase afundando, porque eles estavam obedecendo uma instrução. E no lugar profundo, as consequências da obediência à instrução traz benefícios pessoais e coletivos. E aprendemos a semana passada sobre isso, que o que Deus quer fazer na sua vida não tem a ver apenas com você. O que Deus quer fazer na sua vida tem a ver com tudo que está à sua volta. Deus quer abençoar os teus negócios por causa dos teus funcionários. Deus quer abençoar a sua vida por causa da sua família. Deus quer abençoar a igreja por causa da missão da igreja. Deus, tudo que toca, abençoa mais do que aquilo que nós imaginamos. Diga isso ao teu irmão: tudo aquilo que Deus toca, abençoa mais do que aquilo que nós imaginamos. O que muda no lugar de profundidade? Semana passada nós falamos sobre isso. Muda a nossa forma de ver Deus. Numa relação de superficialidade, Jesus é apenas um homem histórico, um profeta. Numa relação de superficialidade, Jesus é apenas o cara que o pastor fica falando todo domingo do culto da igreja. Numa relação de superficialidade, Jesus, Ele é Deus, mas parece que Ele não tem assim tanto poder para fazer as coisas da maneira como Ele poderia fazer. Quando Pedro foi ao lugar profundo, naquele lugar, diante dos resultados, ele olhou para Jesus e diz: aparta-te de mim, porque sou homem pecador. O texto diz que ele se prostrou. E prostrar-se significa reverenciar, reconhecer que ele estava diante de um Deus. Há muitas pessoas que elas não conseguem ver Jesus como um Deus, porque o seu nível de relacionamento é superficial. De alguma maneira nós tentamos condicionar Jesus às nossas próprias crenças. Queremos fazer dele aquilo que nos agrada, aquilo que não nos fere, aquilo que não nos machuca. Nós estamos criando um Deus segundo a nossa própria imagem. E a prova disso está na forma como nós o tratamos, na maneira como nós cantamos músicas para Ele, na maneira como nós oramos.
mas no lugar de profundidade, nós declaramos quem Ele é. Nós dizemos quem Ele é quando há uma relação de profundidade. Por isso o profeta disse que o Senhor era grande, que todos os rios e os oceanos da terra cabem na palma da sua mão. Ele disse, como falava aqui o ministro de louvor, Deus está sentado no seu trono, mas a terra é o escabelo dos seus pés. Ele consegue sentar no seu trono e os pés dele tocam a terra, tamanha a sua grandeza. Numa relação de profundidade, nós aprendemos a fazer declarações a respeito de quem Deus é. Pergunta para o teu irmão, quem é Deus para você? Agora diga para ele, tem a ver com o nível de profundidade que você tem com Ele. E por fim, nós falamos a semana passada que no lugar profundo o nosso destino é apontado ou mudado. Há pessoas que passaram a vida inteira dentro do Evangelho, eles vão conversar com Jesus, vão orar com Jesus, eles vão cantar hinos a Jesus, eles vão fazer uma série de coisas a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo, mas eles nunca descobriram o que eles foram chamados para fazer. Por quê? Porque grande parte da revelação do propósito se deu em momentos de extrema intimidade. Nós citamos aqui Paulo, que teve um encontro com o Senhor. E 3 dias depois de estar orando e jejuando, Deus enviou Ananias lá naquele lugar e disse para ele, diga para ele que ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Foi naquele lugar de profundidade que Jesus disse para Pedro, a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Amém? Agora fala para o teu irmão, está preparado para hoje? Fala, vai começar agora. Beleza, pastor? Eu entendi. Eu consegui me encontrar nesse grupo de pessoas que Jesus chama para o lugar profundo. Eu me dispus a sair e ir para o lugar profundo. Eu sei que no lugar profundo os resultados são diferentes, de sorte que eu tomei algumas decisões esses dias, e as decisões foram sérias. Eu decidi realmente me aprofundar, porque eu também descobri que no lugar profundo os resultados são diferentes, que no lugar profundo o resultado coletivo e pessoal é diferente. Eu descobri que no lugar de intimidade, no lugar mais profundo, o meu destino é revelado. Enfim, eu descobri tudo isso, e acredito eu, que aqueles que ainda não chegaram ao lugar mais fundo, pelo menos soltaram as boias e jogaram o salva-vida fora. Quem está comigo? Decidi. Como é que todo mundo nada no mesmo rio e tem gente que vê coisa que o outro não vê? É simples. Quem vai mais fundo experimenta coisas que quem está na margem não experimenta. Existem coisas mais profundas que só podem ser tocadas para quem vai ao profundo. Mas quem tem medo do profundo é como crianças que colocam boias nos braços. Salva vidas. Porque eles querem até ir a um lugar de profundidade, mas não querem se aprofundar. Eu quero crer essa noite, repito, que pelo menos as boias dos braços e o salva-vidas você jogou fora. Amém? Então estamos prontos. Hoje nós vamos falar sobre como permanecer neste lugar. Eu conversei com uma pessoa esses dias. Essa pessoa me disse isso: pastor, eu acredito no meu potencial. Eu acredito que eu posso chegar mais fundo e ter resultados extraordinários. Mas toda vez que eu vou fazer isso, parece que a coisa não acontece. Eu tenho vontade de permanecer na profundidade, mas eu me sinto o tempo todo sabotado nisso. É o tipo de pessoa que ouve tudo o que Deus diz,
mas alguma coisa está sempre impedindo que tudo aconteça. Quantos estão vivendo, já viveram isso? Levanta a tua mão, deixa eu ver se eu não estou sozinho aqui. Hoje, eu quero te falar sobre como nós permanecermos neste lugar, porque se foi difícil chegar aqui, eu quero te dizer que mais difícil do que chegar é permanecer em uma relação de profundidade com Deus, com o teu chamado, com a sua vida profissional, com aquilo que você acredita que foi chamado para fazer, com o teu chamado, com o teu ministério. Mais difícil do que chegar a esta compreensão e se aprofundar é permanecer neste lugar de profundidade. É mais difícil. Por isso eu creio que esta noite, entendendo que nós já viemos aprendendo que no lugar de profundidade a gente aprende a obedecer instruções, eu queria te dar algumas instruções, respondendo a pergunta como permanecer no lugar de profundidade. Primeiro, isso é importante, comprometa-se acima de todos os obstáculos da vida com o lugar de profundidade. Comprometa-se acima de todos os obstáculos da vida com o lugar de profundidade. Jesus, no verso 5, que nós lemos aqui, ele ouviu as palavras de Simão. Simão respondeu assim para ele no verso 5: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e não pescamos nada. Agora olha isso. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Lendo o texto não parece ser grande coisa, mas isso aqui significava voltar de novo. Pegar aquelas redes que foram limpas, jogar ela no rio, sob a probabilidade de novo não pegar nada e voltar para ter que consertar essas redes. Lançar as redes significava correr riscos, significava também abandonar a própria experiência para crer em algo novo. Só que para viver isso era necessário comprometimento. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Existem pessoas que são mais compromissadas com o bem-estar dos outros do que consigo mesmo. Tem gente que tem muito mais disposição a superar obstáculos, a pagar um alto preço pela vida dos outros do que pela própria vida. Mas quando nós pensamos em profundidade, no lugar onde fomos chamados para estar, o primeiro compromisso com o comprometimento precisa ser comigo e com aquilo que eu decidi viver. Tem gente que, se estivesse nessa situação de Pedro, usariam todo o aparato para se proteger e não fazer aquilo que Deus está chamando para fazer. Eles poderiam usar o cansaço, estão ficando a noite inteira pescando, estamos cansados, não dormimos a noite. Outros poderiam dizer: nossa, Jesus, nós estamos frustrados, passamos a noite inteira tentando, não conseguimos nada. Outros poderiam dizer: eu estou desanimado, não estou nem com força mais para fazer isso. Não, Pedro e aqueles homens se comprometeram em superar tudo isso. Se comprometeram em passar por cima de tudo isso. E quem quer viver em um lugar de profundidade, quem quer crescer em profundidade, precisa se comprometer acima dos obstáculos. Disse aqui outro dia que namorada olharia com confiança para um namorado que permite
que os obstáculos impeçam o seu encontro. Imagine isso. Isso aqui esses dias. O rapaz escreve para a moça, manda mensagem: ó, tô louco para te ver. Não aguento mais essa distância entre nós. Aí no outro dia manda: sonhei com você esta noite. Tudo que eu queria era poder estar perto de você, mas ele está longe, mora longe. Aí no outro dia ele manda mensagem e fala para ela: essa noite eu peguei uma foto nossa, chorei de saudade de você. E vai se aproximando a sexta-feira, o dia do encontro. Aí quando chega no último dia, ele manda mensagem para ela dizendo: eu não vejo a hora de estar aí. Se não chover, eu vou ter aí com você. Uma chuva apagou o incêndio da paixão. Isso acontece com a nossa vida. Tem coisa pequena desviando você do que é importante. Tem coisa pequena tirando você do lugar de profundidade. Só que quem quer viver no lugar de profundidade tem que estar disposto a passar por todos os obstáculos da vida. Se esses homens não tomassem a decisão de jogar a rede acima do cansaço, da frustração, do desânimo e da fraqueza, não haveria resultados. Então guarde o que eu estou lhe falando. Se você quiser permanecer no lugar de profundidade, passe por cima dos obstáculos. Supere tudo. Supere tudo. Quem quer viver em profundidade precisa viver acima dos obstáculos. Segundo conselho que eu quero te dar sobre como permanecer no lugar de profundidade: não tenha medo daquilo que precisa ser retirado da tua vida. No verso 11, depois de ter convocado os homens para seguir o propósito, para se tornarem pescadores de homens agora. Verso 11, o texto diz assim: eles arrastaram os barcos para a praia. O que foi que aconteceu logo em seguida? Deixaram tudo e seguiram Jesus. Presta atenção nessa expressão: deixaram tudo e seguiram Jesus. Quando nós estamos falando sobre profundidade, precisamos compreender que algumas coisas terão que ficar para trás, inclusive pessoas. Quando nós falamos sobre profundidade, estamos falando que pessoas, distrações, paixões, bens, vida social, hobbies, muita coisa precisará ser deixada para trás. Não há como permanecermos no lugar de profundidade, convivendo com tudo isso, nesse lugar. Alguma coisa será deixada para trás, gente. Alguma coisa ficará para trás. E seguir Jesus significa isso, deixar alguma coisa para trás. Vem comigo no Evangelho de João, capítulo 12, verso 25 e verso 26. Deixa eu te mostrar isso. João capítulo 12, verso 25 e verso 26. Jesus disse assim: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, a vida de profundidade, não tem. Agora veja o que ele diz: mas quem não se apegar à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a verdadeira vida. Eu tenho que deixar para poder receber. Agora olha o que ele diz logo em seguida: quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. A honra ao servo não se dá pelas coisas que ele ganha, mas pelas coisas que ele está disposto a perder.
Pergunta para o teu irmão, o que você está disposto a perder? O orgulho? A prepotência? Tem gente que não posso abaixar minha cabeça, porque afinal de contas eu não vou lá me humilhar para conversar com a minha mulher. Se ela quiser, ela que fale comigo. Bobo. Deus disse: todo aquele que se humilha, Deus exalta, mas todo aquele que se exalta, Deus abate. Vida de profundidade significa querer perder, porque Ele disse: quem quiser. Não é algo que você não queira que saia da sua vida, você tem que querer. O orgulho só sai da vida de quem quer perder o orgulho. O vício só sai na vida de quem quer largar o vício. Se nós quisermos ganhar alguma coisa com Deus, temos que estar disposto a perder alguma coisa de nós mesmos. Mas essa geração que nós estamos vivendo, elas estão aprendendo de forma extremamente equivocada que o Evangelho é ganhar. Quantas bênçãos Deus pode me dar, quantas portas Deus pode me abrir, quanta prosperidade eu posso ter, quantas riquezas eu posso ter, quanto que Deus pode me beneficiar nesta relação. Você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Tem que estar disposto a perder. Para Ana poder ter um filho, ela teve que doar um para o sacerdócio. Temos que estar dispostos a perder. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, nós abandonamos tudo para te seguir. Casa, família, largamos tudo para te seguir. O que nós ganharemos com isso? Fala para o teu irmão: se prepara. Jesus disse assim: todo aquele que tiver deixado casa, pai e mãe. E Jesus não estava falando isso porque Ele era contra a família, escute isso. Mas Ele levou essa conversa no lugar mais profundo das relações, para demonstrar o tamanho do sacrifício de quem tem que estar disposto a perder. Todo aquele que tiver deixado seu pai, sua mãe e seus irmãos, por amor de mim, nessa vida, 100 vezes mais. Quantas pessoas se afastaram de você depois que você virou crente? Quem já perdeu amigos depois que virou crente? Os que virou crente perdeu amigos. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Olha quanta gente Deus colocou à tua volta. Dá uma olhada em volta aí, ó. Você perdeu um amigo, tem mais de 100 aqui para você fazer amizade. Mas não termina aqui. Os que abandonar suas casas, por amor de mim, ganharia 100 vezes mais. Se você for um crente bom, se for um crente verdadeiro, nunca vai faltar casa para você poder se hospedar. Eu posso sair daqui agora, ir lá para o litoral. Eu posso ligar para o irmão lá: estou precisando ficar na tua casa um dia. Ele diz: vem para cá. Aí depois eu ligo para o outro: esses caras, vem para cá. E tem gente que tem recebido tanto de Deus, falando: não, você vai passar a semana na minha casa. Eu tenho mais casa do que as pessoas que compraram casa para alugar. Agora fala para o teu irmão: e você também. Mas eu termino aqui. Diz que depois de toda essa reparação, no final, a vida eterna. Diga ao teu irmão: vale a pena perder. Vale a pena perder.
vale a pena perder. Ele disse: quem amar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la na versão revista atualizada. Mas tem coisas que terão que ser tiradas da sua vida. Pessoas deverão ser tiradas da sua vida. Abraão teve um problema com o sobrinho dele. Aquele menino, enquanto andou com Abraão, prosperou. E Abraão abraçou Ló, porque o irmão dele morreu no caminho. Abraão se fez como uma espécie de pai para Ló. Até que um dia que os pastores deles começaram a brigar, porque era muito gado, e a prosperidade dos dois não cabia mais no mesmo lugar. Houve briga entre eles. Abraão ficou triste, foi falar com Deus. E Deus falou para ele: deixa ele ir. Está na hora de separar. Tem muita gente que Deus não vai deixar com você de sociedade, porque o que Ele tem para a tua vida não é para a vida dessa pessoa. Tem muito relacionamento que Deus vai acabar, porque o que Ele tem para a tua vida não é para a vida dessa pessoa. Tem muita gente que está caminhando com você e Deus vai terminar essa amizade, porque isso que Deus tem para a tua vida não é para a vida dessa pessoa. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer como Abraão: deixar ir. Porque a recompensa vem por meio da perda. Deus, muitas vezes, para encher, Ele precisa esvaziar. E tem gente que precisa sair da sua vida. Fala para o teu irmão: você está entendendo isso? Não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta fazer jejum, não adianta se matar de fome, não adianta. O que Deus tiver que tirar da sua vida, Ele vai tirar. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. E quem quer seguir tem que aprender a perder. Por fim, eu quero terminar essa palavra te dando uma última instrução, um último conselho. Como permanecemos no lugar de profundidade. Terceiro, desenvolva a sua consciência para atingir novos níveis de profundidade. Desenvolva a tua cabeça, aprenda coisas novas, se aprofunde para entrar em níveis maiores de profundidade. Deixa eu te dar um exemplo do que aconteceu nesse texto. Capítulo 5, verso 6, nós lemos que quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam arrebentando. Esse foi o primeiro resultado do lugar de profundidade. Só que aí Pedro largou tudo e foi andar com Jesus. Foi caminhar com Jesus. E aí esse Pedro agora tem uma nova missão. Você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. E andando com Jesus, lá na frente, depois da ressurreição, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o verso de número 41, esse Pedro havia se aprofundado no seu relacionamento e conhecimento das coisas de Deus. Ele prega um sermão. Agora olha o que aconteceu nesse sermão. Verso 41 de Atos 2. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas, 3.000 se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Eu não sei quantos peixes ele pegou, mas ainda não vi um sermão que converteu 3.000, quase 3.000 ainda. Deixa eu te falar uma coisa. O pior, escute isso, o pior inimigo das suas novas conquistas são as suas velhas vitórias. Anota isso. O pior inimigo das suas novas conquistas são as suas velhas vitórias. Tem gente que se preparou muito lá atrás para um dia vencer, mas ele esqueceu
ela esqueceu que aquela era uma experiência do profundo que se multiplicaria. Eles abandonaram a profundidade e agora estão vivendo do passado. Porque um dia eu orei, pastor, porque um dia eu clamei, porque um dia eu profetizei, porque um dia eu tive um relacionamento com Deus, porque um dia eu tive uma intimidade com Deus, porque um dia eu orei, Deus curou uma pessoa, porque um dia eu ministrei, porque um dia eu fiz isso, porque um dia fez aquilo. Que legal que você fez isso. Mas a grande pergunta desta noite é: por que foi que você saiu do lugar de profundidade? Por que foi que você não se preparou para níveis de maiores experiências? Por que você se contentou com o que aconteceu? Por que você não se preparou de novo? Será que em algum momento você se esqueceu que o sucesso favorece aqueles que estão preparados? Aconteceu porque você se preparou. Aconteceu porque você correu. Aconteceu porque você quis que acontecesse. Aconteceu porque o sucesso prevalece, o sucesso alcança a preparação. Tem gente reclamando dos resultados ruins da vida, mas se esquecem de analisar o quanto tem se preparado para aquilo que Deus vai fazer agora. Infelizmente, tem gente que um dia esteve pronto, mas se acomodou. Fala para o teu irmão: não está acontecendo isso com você não. Se acomodou. Tá bom. Para que orar daquele tanto? Por que levantar de madrugada? Por que buscar? Para que me encher? Porque a conquista alcança a preparação. Analise a vida. O serviço mais caro só vai para a oficina de quem está mais preparado. Tem gente que não pode fazer o que você faz. Por isso, quando chega para você fazer, o teu é mais caro do que todo mundo. Por quê? Porque você se preparou para resolver problema. Analise a vida. A melhor oportunidade de compra vai para aqueles que estão preparados. Deus queria muito entregar negócios extraordinários na sua vida, mas você nunca está preparado. Fala para o teu irmão: acontece com você? Como é legal a gente ver lá aquela promoção que saiu. Deixa eu usar um exemplo. TV de 80 polegadas, 7 mil, Black Friday, 5. Como seria bom você ter 5? Mas quando a oportunidade chegou, você não estava pronto. Como seria bom que quando saísse aquela promoção de carne, deixa eu baixar o contexto, aquela promoção de carne, picanha, R$40 o quilo na promoção. Como seria bom se você tivesse dinheiro para comprar uns 5 quilos. Fala para o teu irmão: mas você não se preparou. O sucesso favorece a preparação. Tem gente que reclama da sua ministração. Uma pergunta que eu tenho: quando você se preparou? Eles reclamam disso: pastor, eu orei, mas a coisa não aconteceu. Mas quando você se preparou para essa oração? Você queria que as coisas acontecessem na sua vida, mas eu tenho uma pergunta: como foi que você se preparou para esse momento de Deus na sua vida? Quando saiu lá aquele telefonema que você esperava, mas já faz tanto tempo que isso aconteceu que você já não se preparou mais. Aí quando o telefonema chega, você não está pronto. Quer reclamar dos resultados? Pense na preparação. Porque o sucesso procura os preparados. Deus procura os preparados. Paulo
foi procurado por Deus. Ele estava procurando os cristãos para matar, mas Deus o encontrou. Davi foi encontrado por Deus. Ele estava pastoreando ovelhas, foi chamado. Quando Samuel viu, Deus disse para ele: esse é o homem, unge ele agora. Saul, quando estava preparado, saiu para procurar jumentas do pai, encontrou a profecia de que ele iria ser rei de Israel. Todo mundo que estava pronto foi convocado. Por que isso ainda não aconteceu com a gente? Porque estamos despreparados. Mas eu venho aqui essa noite dizer uma coisa: está na hora de você se preparar. Está na hora de você se preparar, porque está vindo da parte de Deus um novo momento para a sua vida. Deus está nestes últimos tempos fazendo acontecer a palavra dele sobre a nossa vida. Há profecias que Deus liberou sobre a sua vida e elas estão de acordo com a palavra de Deus, e Deus vai cumprir essa palavra, porque ele disse: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Está vindo um grande tempo de avivamento sobre a tua família, só que você precisa estar pronto para ver o que Deus vai fazer. Está vindo um grande tempo de transformação para os teus negócios, mas você precisa ficar pronto para aquilo que Deus vai fazer. Está vindo o tempo de Deus chamar de novo homens e mulheres para operar de forma extraordinária, mas você precisa ficar pronto. Você precisa estar pronto. Lembre-se, o pior inimigo das suas novas conquistas são as suas velhas vitórias. Não dá para viver com o que foi. Está na hora de se preparar para o que está por vir. Fique de pé em nome de Jesus.